Paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Me separei um pouquinho dos irmãos ali. Terminamos de fazer um batismo, uma bênção de Deus. O que é gratificante, irmãos, em pastorear, em ensinar, em doutrinar, em falar do amor de Deus, é quando a gente vê esse pequeno vídeo que eu postei para os irmãos aí, de almas se rendendo ao Senhor Jesus, de vidas que são batizadas. A Bíblia diz: ide e ensinai, fazei discípulo e batizai, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Foi palavras, instruções do Senhor Jesus. O apóstolo Paulo então seguiu o seu consentimento bíblico, o apóstolo Pedro seguiu e todos os seus discípulos. E diz a Bíblia que Pedro batizava em nome de Jesus. E alguém perguntou assim: pastor, qual batismo é válido? O de Pedro, que foi em nome de Jesus, ou as suas últimas instruções do Senhor Jesus dizendo: ide batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Irmãos, os dois batismos é válido. Tanto quando a pessoa vai batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ou como em nome de Jesus. Porque Pedro era discípulo de Jesus. Foi levantado e constituído como pastor presidente da igreja primitiva na época. E Pedro batizava em nome de Jesus. E Jesus ensinou também a batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Os dois, o que vale é a sua fé, é você crer, é você acreditar e você seguir os princípios bíblicos, porque é algo sobrenatural quando você desce as águas, é algo sobrenatural quando você desce as águas. É uma leveza no seu corpo vem, a vontade aumenta em buscar a Deus, a vontade, o desejo de clamar ao Senhor. Estamos aqui numa chácara onde foi efetuado o batismo e é gratificante, é isso, irmãos. Às vezes, mediante as lutas, a dificuldade que nós enfrentamos, como pastor, está na frente de uma obra, lutando por pregar um evangelho genuíno, um evangelho de salvação, é aonde que a gente vê que vale a pena anunciar a palavra do Senhor, anunciar o evangelho. E nós sabemos que tudo que façamos é pelo Senhor, porque fomos chamados para isso. E aonde, quando eu vejo as almas descendo as águas, é aonde que vem a alegria profundamente em meu coração. Eu não tenho nem palavras de gratidão a Deus por ser um instrumento de Deus para levar tantas almas, tantas vidas a ser batizadas. Só nesse ano já foi efetuado dois batismos. O que vale, irmãos, às vezes assim, 100 almas, 20 almas. Se for duas pessoas que querem se batizar, passou pelo discipulado, a gente batiza duas almas. Se for uma alma, a gente batiza. Porque mais vale uma alma salva do que o mundo todo perdido, diz a Bíblia. Então, aonde a gente sempre faz discipulado, teve o batismo no estado do Ceará, na nossa igreja lá. Foi uma bênção de Deus. Batismo aqui na nossa sede. Ano que vem vai ter mais batismo dos irmãos que vão se preparando, fazendo discipulado. Porque aqui, irmãos, eu não batizo pessoas de qualquer jeito. Porque não adianta batizar as pessoas só por batizar. Não. Tem que passar pelo discipulado, tem que passar pelo ensinamento. Ah, pastor, mas o eunuco Filipe pregou para ele e logo em seguida se batizou. Sim, mas ele entendeu ali, foi um discipulado. Ele entendeu o que Filipe pregou para ele. O que Filipe explicou para ele, explicou o texto, ele entendeu, ele creu e nada o impediu de ser batizado. Quando a pessoa entende, quando a pessoa crê e quando a pessoa sabe o que quer para a vida dela, um discipulado às vezes é o suficiente. E quando a pessoa não quer nada com nada, pode fazer 1 mês, 2 meses, 1 ano de discipulado, que não vai resolver. Depois do batismo, acaba caindo. Mas observe que o discipulado é necessário. O discipulado, o ensinamento, ensinar concernente a doutrina bíblica, ensinar passo a passo, e é isso que a gente faz no Ministério MPV, que nós não queremos batizar pessoas só por batizar, mas sim batizar alicerçados, ensinados dentro da palavra de Deus. Continue orando por esta obra, por este ministério, que cada dia que passa, pela misericórdia de Deus, está crescendo cada vez mais espiritualmente. Conto com suas orações, conto com seu apoio, conto com a sua semeadura. O nosso projeto é de construir uma sede em breve, comprar um lote, construir uma sede. O nosso projeto é de ganhar mais e mais almas para a glória de Deus.
Não é para a glória do homem, é para a glória de Deus. Se vivemos, vivemos por Jesus Cristo. E se morremos, é lucro, porque estaremos com Ele. Então, enquanto eu viver, eu quero estar anunciando essa palavra, pregando o Evangelho, ganhando almas para o Senhor Jesus, batizando as almas e continuar ensinando e fazendo discípulo. Ide por todo o mundo, pregai ao Evangelho a todas criaturas, a toda criatura. Escute isso aqui, o ide, qualquer um pode fazer, qualquer um. O macumbeiro pode fazer o ide, testemunho de Jeová faz o ide, qualquer um faz o ide, mas ensinar e fazer discípulo, aí é diferente. Jesus disse, ide por todo mundo, ensinai. Ide, ensinai e fazer discípulo, batizando no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Entendeu? Ide e ensinai e fazer discípulo. Ensinar, fazer discípulo é diferente. Discípulos alicerçados, pautados dentro da palavra de Deus. Dentro da palavra, aí é diferente. Agora, ide, qualquer um pode ir e anunciar qualquer coisa. Agora, fazer discípulo, ensinar, concernente à palavra, é só para aqueles que Deus levantou, capacitou para poder fazer isso, instruir e ensinar pela direção do Espírito Santo de Deus. Eu não estou falando de doutores preparados que passou 4 anos em uma faculdade teológica, fez um curso de missiologia e fala, agora eu vou para o campo na teoria. Não. Estou falando de pessoas como o Senhor Jesus levantou, como o apóstolo Pedro, homem douto, não é aletrado, não é poliglota, mas quando abria a boca tinha Deus na vida dele, tinha Jesus na vida dele. Eu fui pregar em um congresso recentemente, e escute isso aqui que eu vou encerrar já já. Eu fui pregar em um congresso recentemente, e já é todos os anos eles me agendam nesse congresso. Quando eu subi no altar, eu ouvi bem assim uma pessoa dizer. Quando eu subi, eu sentei, passou um pouquinho, chegou um pastor e falou assim, uai, esse aí de novo? Tipo assim, tantos pregadores que nós temos, vai trazer esse pregador de novo? Esse é o mesmo do ano passado? Eu ouvi do pastor presidente uma palavra bem assim, não é sobre pregar bem ou falar bem, é sobre subir no altar e ter Jesus. Aquilo mexeu comigo, porque ainda existem pastores que têm a visão aberta de entender o que é o evangelho genuíno. Porque hoje muitos só é bem visto se falar bem, se falar palavras difíceis que as pessoas não entendem. E às vezes você vai com a simplicidade do evangelho bíblico, em muitos lugares não quer mais. Tem que ser doutor, tem que ser formado em uma faculdade teológica. Mas ainda tem homens de Deus que não quer ver simplesmente pessoas no altar movidas pelo dom ou pela sabedoria humana por ter estudado uma faculdade teológica, mas ter o discernimento de ter homens no seu altar, homens de Deus, mulheres de Deus, cheias do Espírito Santo de Deus e que tem Jesus na vida deles. Não é sobre pregar bem, essa frase mexeu comigo e vou carregar isso comigo. Não é sobre pregar bem no altar, não é sobre cantar bem no altar, não é sobre louvar bem no altar, é sobre ter Jesus no altar, é sobre ter Jesus no altar, é ter a vida no altar, é ter a vida em Cristo Jesus, dentro do templo e fora do templo, dentro das igrejas, das denominações e fora das denominações. É isso que Deus quer nesses últimos dias. Pessoas que tenham Jesus, irmãos, que caminhem com Jesus, que vivam com Jesus, porque os maus testemunhos estão demais, a profanação está demais, irmãos. A falta de temor no coração de muitos está demais. Mas Deus tem levantado homens e mulheres por este Brasil afora e pelo mundo afora, para poder pregar a palavra genuína, pregar o evangelho cristocêntrico, bibliocêntrico, a palavra crua, seca, que converte o coração de um pecador. Bíblia, irmão, pregar a palavra de Deus, não é ficar rodeando não, do hebraico para o aramaico, isso e aquilo, e faz uma confusão na mente das pessoas. Prega a Bíblia. Jesus foi um homem simples, quando exerceu seu ministério terreno. Pedro, os apóstolos, apóstolo Paulo, quando eu fui ter com voz, não fui com demonstração de palavras bonitas, senão anunciar o evangelho da cruz. Evangelho é simplicidade. Não é o que muitos hoje, eu ouvi um certo pregador dizer bem assim, um pastor tem que ter postura, um pastor tem que falar bem, tem que ter elegância. Que nada, meu irmão. Ética moral mundana, não, um pastor tem que ter o Espírito Santo de Deus e ser cheio de Deus e ter sabedoria divina. Porque o Espírito de Deus vai o conduzir em toda a sua maneira de viver. Não é ficar cheio de etiqueta, cheio de ética, que nem um robô em cima do púlpito. Não pode ir para um lado, não pode ir para o outro, não pode falar isso. Que isso?
olha para a igreja primitiva, olha para os apóstolos, olha para os nossos pais na fé, homens simples, pescadores, que foi chamado por Deus, cheios de Deus. O Espírito de Deus veio sobre eles e deu sabedoria para eles poderem pastorear, porque eles tinham um chamado para isso, como o apóstolo Pedro. Se Deus te chamou para ser um pastor ou ser um missionário, Deus vai te capacitar. Primeiro passo é temer a Deus. O princípio da sabedoria é o temor a Deus. Temor do que adianta ter um canudo de faculdade teológico pendurado na parede, ou um diploma e não ter temor por Deus. Do que vale o conhecimento se não tiver a prática do conhecimento. O que vale o conhecimento se não tiver o temor. O que vale o conhecimento teológico apenas para poder expressar conhecimento para as pessoas, mas não tem intimidade com o Senhor. O que o Senhor quer nesses últimos dias é pessoas que se inclinam em viver a vontade dEle. Lembre que o evangelho lá de trás, que pecado ainda é pecado, e que o decorrer dos anos veio distorcendo a palavra, e hoje muita coisa que é pecado antigamente, que é a coisa de disciplina, hoje não é mais. E antigamente o temor da igreja é muito mais maior. Antigamente os sinais, os prodígios, as convenções é maior, as transformações vinham de dentro para fora. E hoje, só Deus para poder ter misericórdia. Só Deus, mas ainda tem meia dúzia de pastores sobrevivendo como eu, que está anunciando a palavra genuína do Senhor Jesus, que está anunciando que Bíblia ainda é Bíblia, pecado ainda é pecado, santidade ainda é santidade. Ser santo como o Senhor é santo. A palavra santo é se separar todos os dias. Eu estou me separando daquilo que possa me afastar da presença de Deus. Santificando hoje, santificando amanhã, santificando e separando todos os dias. Fica essa palavra para a sua vida, essa reflexão para a sua vida. E que você possa cada dia mais se entregar em viver a vontade do nosso Deus. Compartilhe esse vídeo para que chegue a outras pessoas, para que outras pessoas venham ser alcançadas pelo poder de Deus. Talvez se fosse qualquer outro vídeo aleatório, as pessoas compartilham, têm o maior prazer em mandar frases que não é conivente com a palavra de Deus, que não é complacente com a palavra de Deus. Tem o maior prazer de mandar figurinhas para as pessoas, mas às vezes tem dificuldade em compartilhar um vídeo da palavra de Deus, compartilhar um vídeo concernente, pautado dentro da Bíblia. Muitos têm dificuldade, porque o que vão pensar de mim, o que vão falar de mim. Então muitos têm pensado nisso, mas tudo que é de Deus, nós temos que compartilhar, principalmente esse evangelho pautado, alicerçado dentro da palavra de Deus. Que Deus te abençoe, guarde essa palavra no seu coração e que o Espírito Santo de Deus te dê força para que você venha praticar e viver e todos nós caminhar alicerçado na palavra de Deus. Amém?